eu sou a professora Samara e o título da nossa aula de hoje é La polissemia em palavras de língua espanhola. Aí nós vamos ver dois significados diferentes para a palavra estrela, né? Shakira es una estrella de la música latina e en el cielo hay una estrella brillante. Na primeira frase, a palavra estrela faz referência a Shakira ser uma pessoa muito influente na música latina, né? Ser uma pessoa que se destaca muito na música latina. E en el cielo hay una estrella brillante se refere já ao astro em si, né? No céu há uma estrela brilhante. Que es la polissemia? O que seria a polissemia, então? Palavras polissêmicas são palavras que apresentam mais do que um significado. Assim, a polissemia indica a multiplicidade de significados que uma palavra pode apresentar mediante o contexto no qual se encontra inserida. A polissemia faz parte da semântica e ocorre na maior parte dos vocábulos, né? Em todas as línguas, sejam no espanhol ou seja no português, a gente encontra as palavras polissêmicas, que são palavras que têm um significado diferente e pode fazer referência a duas coisas diferentes e continuar com a mesma escrita, que a gente vai ver isso mais à frente, né? A polissemia, em alguns casos, depende da região ou país na qual se utiliza, enquanto que em outros casos a multiplicidade de significado se utilizam da mesma maneira nos diferentes países, né? A polissemia ela vai variar muito de região ou de país, né? Palavras que vai fazer sentido em uma região não vai fazer em outra, e assim vice-versa, vai depender de cada local e de cada país também. Na frase, ayer recibí una carta de mi tío Alfonso en la que me incluía una nueva carta de vinos en su restaurante. Aí nós vemos duas vezes a palavra carta, mas que vocês podem perceber que ela tem significados bem diferentes. Ayer recebi uma carta, né? Ontem eu recebi uma carta, né? E depois tem que incluía la nueva carta de vinos, que incluía a nova carta de vinhos, né? Que inclui o novo menu de vinhos, que para nós aqui no português seria até um cardápio, né? Então, ontem eu recebi uma carta do meu tio Afonso, na que incluía uma nova carta, um novo menu de vinhos do seu restaurante, né? Nessa carta ele me mandava o novo menu que incluía todos os vinhos do seu novo restaurante. Aí nas duas imagens vocês podem perceber mais claramente essa diferença de significados, né? Da nossa carta que recebemos de um parente ou de um amigo, né? No caso aí da frase é do tio Alfonso. E na outra a gente já vê que seria o nosso cardápio, né? O menu de vinhos, la carta de vinos. Características das palavras polissêmicas. Se escrevem igual, a escrita não vai mudar, né? Elas vão ter a mesma escrita, só vai mudar o significado. Pertencem à mesma categoria gramatical, tem a mesma origem etimológica e no dicionário encontrarás todos os significados em uma mesma entrada. Então, se você procurar lá a palavra estrela, ela vai fazer todas essas referências, né? A pessoa que se destaca lá na música ou ao astro em si, e vocês vão ver que uma mesma palavra, vocês encontram no dicionário todos esses significados para ela. E agora vamos para a atividade prática, que diz assim: ¿Qué palabra polissêmica utilizarás para estas dos orações? Aí temos três palavras, fortuna, ciudad e capital. E as frases são: Buenos Aires es la de Argentina. La casa que compré representou todo mi. Então, olhando essas três palavrinhas, qual que vocês acham que preencheria essas duas lacunas e que tem o mesmo significado, né? Sem perder o sentido da frase. A palavra seria capital, né? Buenos Aires es la capital de Argentina.
E la casa que compré representou toda mi capital. A segunda frase, as duas outras frases, né? As palavras são llave, pinça e massa. Olvidé lá para abrir la casa en la oficina. E a próxima é, utiliza lá que está en la caja de herramientas para aflojar essa tuerca. Dessas três palavras, quais que vocês acham que preencheria essas duas lacunas? Quem falou a palavra llave, acertou. Olvidé la llave para abrir la casa en la oficina. Esqueci a chave para abrir a casa en la oficina. A próxima. Utiliza la llave que está en la caja de herramienta para aflojar la tuerca. Então, seria a chave que está na caixa de ferramentas. Essa outra já faz referência a um outro tipo de chave. As próximas palavras são aliança, anillo e unión. Los amigos firmaron una estratégica e a próxima le regaló una de oro. Los amigos firmaron una alianza estratégica e le regaló una aliança de oro. Une as palavras polissêmicas com seus significados. As palavras são cura, carta e sirena. El cura seria el sacerdote ou la medicina, né? A palavra cura também pode ser usada para padres, chefes de tribo, ou mesmo seja lá o chefe de qualquer cunho religioso. Ele pode usar essa palavra cura. A palavra carta, como vimos no nosso material, a palavra carta ela faz referência à correspondência que nós recebemos e também ao menu de um restaurante, ao cardápio de um restaurante. E lá a palavra sirena, que seria a nossa sereia do português, a sirena pode ser a criatura mitológica ou el sonido de la ambulância, né? Muñeca, pluma e barro. La muñeca seria a parte do corpo, né? Que costumamos chamar de munheca. E também el juguete, que seria a boneca que as meninas brincam, né? A boneca em si. A palavra pluma, utensílio de escrever e parte de las aves. A pluma, se nós traduzirmos para o português, seria a caneta, né? Utensílio de escrever, a caneta. E parte de las aves, a pena, né? A palavra barro, de pouca altura ou instrumento musical, né? Uma pessoa baixinha pode ser chamada de barro em espanhol. E também pode fazer referência ao instrumento musical em si, né? Uma pessoa de pouca altura e o instrumento musical. Para finalizar, é muito importante, ao se estudar uma língua, conhecer e ampliar o leque de vocabulários nela existente, né? Sempre que você for conhecer uma nova língua, estudar uma nova língua, é sempre importante você fazer leituras, né? Ou mesmo ouvir músicas e acompanhar a letra, para que você possa ampliar o seu vocabulário, né? O leque de vocabulário, né? O leque de palavras. Entender que uma única palavra pode ter vários significados te ajudará na comunicação de diferentes contextos de uso da língua, né? Então, você entender o significado, os vários significados de uma mesma palavra, vai te ajudar a entender os contextos, né? A entender o contexto dela. Então, sempre que você lê, você vai, de acordo com o contexto, conseguir fazer referência ao significado que aquele texto ou que aquela frase está te passando. A leitura também é uma das habilidades que auxilia na ampliação de significados de palavras, né? A leitura em si, ela te proporciona ampliar esse vocabulário de palavras. Então, ler é sempre muito importante para que você tenha
o máximo conhecimento, né, das diversas palavras da língua espanhola ou da língua portuguesa, ou seja, a língua que você esteja estudando. Então, sempre que você lê, você vai conhecer novas palavras e saber o contexto no qual você vai conseguir utilizar todas elas. Todo o nosso material vocês podem encontrar na plataforma Eduque, também pelo YouTube, né? E hasta luego!